Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre a Batalha de La Lys, uma parte da Batalha de Georgette e um grande revés português causado principalmente pela falta de substituição adequada de tropas por más decisões administrativas. Peço que deixe seu like e compartilhe para ajudar. Durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal era uma jovem república, que havia sido proclamada em 1910, mas a aliança que tinham com os britânicos era secular, desde a Idade Média. Logo em setembro de 1914, antes mesmo de Portugal declarar a guerra ao Império Alemão, já haviam combates entre tropas portuguesas e alemãs em suas colônias na África. Para lutar contra os alemães na região de fronteira entre França e Bélgica, foi formado o CEP, Corpo Expedicionário Português, formado por 55 mil homens e que foi inserido ao comandado britânico. Outra unidade portuguesa enviada para a guerra foi o Corpo de Artilharia Pesado Independente. Este ficou sob comando francês e operava enormes obuses de artilharia pesada e superpesada. Os portugueses estavam em combate na frente ocidental desde abril de 1917, quando em abril de 1918 foram surpreendidos por uma mega-ofensiva alemã chamada de Operação Georgette. Mas a essa altura a situação das tropas portuguesas não estava indo bem, pelos motivos que explicarei agora. Em dezembro de 1917 ocorreu um golpe militar em Portugal e o novo governo não via com bons olhos a guerra. Muitos oficiais portugueses foram chamados de volta para Portugal, desfalcando o comando do CEP, além de o novo governo não apoiar mais o esforço de guerra satisfatoriamente. As tropas de linha de frente não estavam sendo mais substituídas satisfatoriamente, o que causou o cansaço e esgotamento entre as tropas portuguesas. A moral baixou. Enquanto isso, em abril de 1918 o alto comando alemão decidiu desferir um segundo golpe mais ao norte da França, direcionado diretamente ao setor britânico. O 6º Exército Alemão concentrava-se numa frente relativamente estreita, preparada para atacar o 11º Corpo, cuja linha era mantida pela 55ª Divisão Britânica e a 2ª Portuguesa e a 40ª Divisão, a norte. O objetivo inicial era alcançar e cruzar os rios Lau e Lys. Alguns dias antes, 2 brigadas portuguesas haviam sido enviadas para a retaguarda para descansar. As restantes 4 brigadas e o corpo de artilharia, que compunham a 2ª Divisão Portuguesa, ficaram para trás. Na tarde de 8 de abril de 1918, no entanto, chegou uma ordem do general inglês Richard King, comandante do 11º Corpo Britânico, ordenando que a infantaria da divisão portuguesa também deveria recuar para a retaguarda para um período prolongado de descanso. Tendo passado a noite fazendo as malas, oficiais e soldados portugueses foram surpreendidos pelo ataque alemão que se seguiu. A 2ª Divisão Expedicionária Portuguesa estava agora cobrindo com 3 brigadas o que o CEP como um todo havia coberto anteriormente com 4, e com o agravante de que seus batalhões estavam fortemente esgotados após meses sem reforços e tinham que defender muitas linhas com batalhões enfraquecidos. Por volta das 4h15 da manhã do dia 9 de abril de 1918, a artilharia alemã desencadeou uma barragem mista de explosivos e bombas de gás cuja intensidade os portugueses nunca haviam experimentado antes. Postos de comando, posições de artilharia e trincheiras de comunicação receberam atenção especial do bombardeio. Gás venenoso misturado com a neblina natural deixaram os portugueses às cegas. A comunicação entre as partes constituintes do CEP logo se perdeu. Quase imediatamente a batalha tornou-se uma luta em que pequenos e isolados grupos de homens lutavam sem ordens ou qualquer noção do que estava acontecendo a seu redor. A situação nas linhas de frente era caótica, tanto que depois que a batalha terminou portugueses e britânicos ficaram se acusando sobre quem havia cedido primeiro nos pontos de contato entre a 2ª Divisão e suas formações vizinhas, permitindo que as forças alemãs cercassem e limpassem as trincheiras dos soldados aliados. Na realidade, porém, as novas táticas de infiltração usadas pelos alemães provavelmente foram as responsáveis. Mesmo enquanto a barragem de artilharia estava ocorrendo, soldados de elite alemães Stostruppen já estava trabalhando nas trincheiras britânicas e portuguesas, semeando o caos. Embora algumas unidades portuguesas na linha de frente pareçam ter resistido, sofrendo pesadas baixas, a maioria simplesmente cedeu, correndo de volta para a segurança dos rios Lau e Lys. Nessa fuga encontraram, e muitas vezes desmoralizados, os homens da brigada de reserva, que se dirigiam para a posição que lhes era atribuída em preparação para um contra-ataque que nunca se materializou.
A retirada cada vez mais desordenada do CEP, combinada com a ação ineficaz de sua brigada de reserva, transformou os portugueses em um bode expiatório pronto para o desastre em Lalis. Devido a esse revés, os aliados perderam 9 quilômetros de terreno para os alemães. Após a batalha, os comentaristas portugueses concentraram a sua atenção nos casos de resistência, nomeadamente a aldeia fortificada de La Couturière. Identificaram alguns heróis, a começar pelo soldado Aníbal Milhais, soldado raso que foi praticamente um Rambo nessa batalha, realizando uma campanha bem-sucedida de um homem contra os alemães que avançavam. Eu conto melhor sobre isso no vídeo chamado Aníbal Milhais, o Soldado Milhões, disponível no canal. Por outro lado, os ficaram culpando contundentemente os portugueses pela derrota e impediram a reorganização do que restou do CEP para que não lutassem mais. Enquanto as baixas mortais entre os portugueses foram contadas em poucas centenas, o número de prisioneiros ultrapassou 6.000. Sem dúvida foi a maior derrota militar portuguesa desde a Batalha de Alcácer Quibir, mas o grande culpado foi mesmo as péssimas decisões do governo em Lisboa e sua falta de ajuda do que falta de combatividade portuguesa, pois as tropas já estavam esgotadas físico e psicologicamente por causa de más decisões de comando. Bem, isso é tudo por hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, se inscreva e compartilhe para ajudar.